pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Deus abençoe a todos, graça e paz para você e para toda a sua família. Como sempre, é um prazer estarmos juntos mais uma vez ao vivo para mais um culto no lar que vai ao ar todos os domingos por volta das 8 horas da manhã, horário aqui de Brasília. Espero que todos estejam na fé, que todos estejam bem na presença do Altíssimo Deus, porque é isso que importa. Se Deus está conosco, não importa o tamanho dos problemas, dos desafios, das barreiras que viemos a enfrentar. Se Ele está conosco, com toda certeza nós venceremos, porque Ele tem o poder de fazer acontecer aquilo que é impossível para os homens, mas é possível para o seu poder, para o seu nome, para a sua existência. Portanto, devemos sempre estarmos firmes com Deus, aliados com Deus, andando com Deus, para que nos dias maus nós possamos sobressair e vencer em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, apresentar as nossas vidas nesse início desse culto, para que então o Senhor possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento e o fazemos de todo o nosso coração. Aqui estamos, meu Pai, porque sabemos da Tua existência e do Teu poder. Sabemos que aqui o Senhor se encontra no nosso meio.
Aliás, junto conosco, meu Deus, porque a tua palavra diz que aonde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas no teu santo nome, ali o Senhor estaria presente no meio delas. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor aqui está com cada um de nós, para nos ensinar, para nos mostrar a verdade, para poder nos fazer entender, meu Pai, que o Senhor é Deus, que o teu poder é algo que nós não podemos explicar, mas é real, é verdadeiro, que o Senhor existe, meu Deus, e que não é simplesmente um conto de fadas ou uma história num livro, como muitos pensam. Não, meu Pai, o Senhor é verdadeiro. E a razão de estarmos aqui é pelo fato da tua existência. E nós aqui estamos para te adorar, para te servir, para te buscar, meu Deus. Mesmo diante das lutas que possamos estar enfrentando, seja em qual área ou sentido da nossa vida, nós temos muito mais a agradecer do que propriamente dito reclamar ou blasfemar contra ti. Porque o Senhor tem sido bom para as nossas vidas, tem sido bom para os nossos caminhos, tem sido bom para os nossos pensamentos, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso lar. O Senhor tem sido a nossa esperança, meu Deus, porque quando olhamos para este mundo, não vemos saída, não vemos solução, não vemos nada que possamos entender, que possa melhorar. A nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está nas tuas palavras, naquilo que um dia o Senhor fez na vida de tantos, meu Pai, e hoje tem feito na vida de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Eu oro por todo este povo, por estas pessoas, por aqueles que precisam da tua ajuda, da tua direção, que precisam de saúde, de milagre, de prosperidade, de união na família. Eu oro por aqueles que têm chorado, que têm sofrido, que têm padecido, que têm gemido. Por aqueles, meu Pai, que necessitam verdadeiramente da tua ajuda. Eu peço por aqueles que não conseguiram dormir à noite, por aqueles, meu Pai, que estão desesperados, preocupadas, aqueles que se encontram angustiados, tristes, com a saudade de alguém que já partiu, por aqueles que se encontram nesse momento derramando as suas lágrimas. Sabe, meu Deus, as lágrimas, na verdade, elas não doem, mas os motivos que as fazem cair, isso sim dói. E tem sido muitas dores que muitas pessoas têm levado. Ó Santo Deus de Israel, venha se manifestar no nosso meio agora, para curar, para libertar, para transformar, para abençoar, para livrar estas pessoas de tudo, absolutamente tudo aquilo que as impede de ser feliz. Se existe algum mal, uma força negativa, uma força destruidora que possa estar impedindo esta pessoa de alcançar a felicidade, que este mal, ó Deus, seja arrancado e expulso da vida de cada uma delas. Derrama sobre este povo a tua paz. Derrama sobre essas pessoas a verdadeira alegria. Abra as portas que estão fechadas, meu Deus. Venha socorrer aqueles que precisam do socorro. Visite os hospitais, os leitos de dores, os orfanatos, os asilos, os manicômios, aonde quer que exista alguém neste momento gemendo de dor, desenganada pela medicina, ligada à base de aparelhos, esta mãe que foi abandonada pelos seus filhos, pela sua família, esta jovem, este jovem que foi abandonado pelos seus pais, este que se encontra preso injustamente ou justamente, esta pessoa que está arrependida dos seus maus caminhos, aonde quer que exista alguém clamando, chorando, suplicando, pedindo ao Senhor neste momento, pessoas que oram comigo, pessoas que dobram os seus joelhos, que se encontram no seu quarto, na sala, no seu local de trabalho, em pé, não importa, meu Deus. O que importa é que cada uma dessas pessoas, elas trazem consigo uma esperança, elas trazem consigo uma fé que não está no homem, uma fé que está em ti, meu Pai. Então, meu Deus, eu quero te pedir
que esta pessoa sinta o toque das tuas mãos, sinta a tua voz, ouça a tua voz, sinta o teu poder, o Senhor a envolvendo com a tua paz, meu Deus. Conforte o coração desta mãe que ora pela sua filha que foi embora de casa, esse chefe de família desempregado, meu Deus, que não consegue arrumar trabalho, endividado, esta pessoa que se encontra aflita, necessitada, que se encontra, meu Deus, chorando a perda de um familiar, de um ente querido, esta pessoa que está sofrendo um momento difícil na sua vida sentimental, conjugal, financeira, espiritual, esta pessoa que consegue ou não consegue, meu Pai, encontrar o Senhor. Oh, meu Deus, a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deixa essa pessoa te achar, deixa essa pessoa te encontrar nas poucas e simples palavras que elas têm neste momento para lhe dizer, meu Pai, porque talvez essa pessoa ela não tenha forças para orar, ela não tenha palavras para expressar, mas o seu silêncio, a dor do seu coração, as suas lágrimas falam por si. Tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta mulher, deste jovem, desta jovem, de todos aqueles que têm se voltado para o Senhor. Oh, meu Deus, perdoa as transgressões, os pecados, as muitas falhas que cometemos diante do Senhor. Mas neste momento, meu Deus, devolva a saúde, neste momento devolva a paz, devolva a alegria, devolva a felicidade que porventura um dia foi arrancada, foi tirada, como aconteceu com Jó, meu Pai, que um dia ele perdeu aquilo que ele tinha, mas o Senhor devolveu a ele tudo aquilo que ele havia perdido. Devolva a esta pessoa, meu Pai, aquilo que um dia ela teve e que hoje não tem mais, porque somente o Senhor é que pode fazer isso. Se ela precisa de saúde, então cura esta pessoa de toda enfermidade, do câncer, da AIDS, da tuberculose, de um problema no sangue, no coração, nos ossos, na medula, na cabeça, nas pernas, meu Pai, nos ombros, onde quer que essa pessoa tenha sofrido, esta mulher que é estéril, que não pode dar luz a filhos, toque, meu Deus, toque aonde esta pessoa mais precisa do toque das tuas mãos e faça neste momento o milagre acontecer, porque tu és Deus, tu está vivo e eu sei, meu Pai, que não há nada que possa impedir ou frustrar os teus planos, meu Deus. Então, faça acontecer na vida de cada uma delas a tua vontade, aquilo que já está determinado por ti, aquilo que o Senhor quer que aconteça. Então, meu Pai, faça acontecer, porque tudo que vem do Senhor para nós, nós queremos, meu Pai. Oh, louvado e bendito seja o teu nome. Receba a cada uma destas pessoas nas tuas mãos e que aconteça o milagre agora, o milagre que o homem não explica, o milagre que ninguém possa explicar. Faça acontecer este milagre, quebra os corações duros e coloca um coração de carne, transforma este homem, esta mulher, esta pessoa, esta criatura, meu Pai, e faça com que esta pessoa te encontre na tua palavra, nos teus ensinamentos, e que ela sinta a força do teu poder. Seja ela livre agora deste câncer, desta enfermidade, desta dor, deste mal, desse desespero, deste problema que esta pessoa tem enfrentado, desta depressão, desta angústia. Seja ela livre dos vícios de todos os males. E que neste momento o teu nome seja exaltado pelo milagre que acontece na vida e na família de cada uma dessas pessoas. Agora, nós te agradecemos, meu Deus, porque nós temos a plena convicção de que o Senhor trabalha em favor de cada uma delas. Dê ordens aos teus anjos, meu Deus, para guardar, para livrar, para proteger, para abençoar a vida desta pessoa neste momento, que todas recebam a tua paz, recebam saúde, recebam a cura, a libertação, a transformação, as portas abertas, que elas recebam o Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa morar
em cada um desses corações, é o que nós te pedimos. Obrigado pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, pelo pão de cada dia, pela casa que moramos, pela roupa que vestimos, pela nossa família, pela água, pelo ar, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração, porque o Senhor tem sido responsável, meu Deus, pela nossa alegria, pelo nosso sucesso, pela proteção que o Senhor nos concede. Oh, meu Deus, nós só temos que te agradecer. Muito obrigado, meu Pai. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, estas orações, esses pedidos. Enxugue as lágrimas dos que choram, mas faça essa pessoa contemplar a tua existência e o teu poder através do milagre, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos. Toma a direção deste culto. Seja o Senhor a falar mais uma vez aos nossos corações e nos ensine, meu Deus, como devemos te servir e te adorar, porque nós não buscamos o Senhor simplesmente nos montes, nos templos, meu Pai, mas em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Sabemos que o Senhor está no nosso meio e por isso nós te adoramos. Muito obrigado, meu Pai, e todos que creem, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Olha, digam graças a Deus. Aonde quer que você se encontre, sejam abençoados agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua paz, receba a sua cura, receba a sua libertação, receba a transformação na sua família, aquele ente querido que tanto você ora, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, um ente querido, um familiar, que ele seja visitado pelo Espírito Santo e seja transformado agora. A sua vida está abençoada em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Muito bem. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Jó, no capítulo 42. Vamos encerrar hoje o estudo que nós fizemos, resumidamente, do livro de Jó, dos pontos mais importantes que nós pontuamos e falamos, da importância da fé e da perseverança em Deus. O quanto que Deus é fiel. Hoje nós vamos encerrar a história de Jó com a manifestação do Altíssimo, devolvendo a ele aquilo que ele havia perdido. Jó perdeu tudo na vida. Perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu a saúde, mas Deus, como é fiel, aqueles que são fiéis a ele, devolveu absolutamente tudo em dobro aquilo que Jó havia perdido. Assim Deus faz na vida daqueles que acreditam, daqueles que suportam o processo, que suportam as dificuldades, que suportam as barreiras por amor ao seu nome. Não pensa o Senhor ou a Senhora que você esteja esquecido ou esquecida. Nunca. Nunca pense que Deus te abandonou por um pecado que você cometeu, por um erro que você possa ter cometido, pelas dificuldades que você está passando. Nunca diga que Deus te abandonou. Nunca diga que Deus te esqueceu, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que Ele permite que venha na sua vida. Mas pode ter certeza que o resultado daquilo que você jamais imagina é muito maior e melhor do que você possa acreditar. Confie em Deus, continue acreditando em Deus. Não se desespere, porque no momento e na hora certa Deus se manifestará na sua vida. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 em diante. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dar um bom dia às pessoas que já estão aí. Logo cedo, né? As pessoas ficam preparadas para participarem do culto no lar. Eu quero dar um bom dia à dona Benê Souza, muito bom dia, Deus abençoe a senhora e toda a sua família, muito obrigado pelas mensagens, assim bem como a dona Maria Fernanda, um bom dia para a senhora lá de Portugal, né? E a todos que se encontram aí em Portugal, obrigado por tudo, pelas orações, pela mensagem, pelo carinho, Deus abençoe a senhora e toda a sua família, tá bom? Seu Joaquim Santos, um abraço, a paz para o Senhor e para a sua família, meu irmão. Forte abraço, tá bom? Deus abençoe grandemente. Dona
Dona Mary Suzana Souza, minha querida amiga, Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Meu querido amigo e irmão Gustavo Pereira, Dona Marta Pereira, Deus os abençoe grandemente e toda a sua família. Muito obrigado por tudo, tá bom? A Leide Salles também, que está aí, ela diz graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, Leide, Deus lhe abençoe e toda a sua família. Dona Filomena Ferraz, muito bom dia. Obrigado pelas mensagens, Deus abençoe a senhora. Minha querida amiga Denise Maria, muito bom dia, Deus lhe abençoe grandemente e toda a sua família. Olá, Marisa Cardoso, Deus lhe abençoe também muito e toda a sua família, tá bom? Marisa Araújo também que está aí assistindo, um bom dia, um forte abraço, Deus lhe abençoe grandemente. A dona Neuza Santos também que está aí conosco, muito bom dia, Deus lhe abençoe. A dona Isabel Leonel que está aí, a paz do Senhor para a senhora e para toda a sua família. Dona Silva Maria Oliveira, um abraço para a senhora, o meu amigo aí que se encontra assistindo junto com a senhora. Deus vos abençoe grandemente, muito obrigado por tudo, tá bom? A dona Sônia Marça também que está aí conosco, muito bom dia. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. A dona Lourdes Dias também que está aí, muito bom dia. Dona Filomena Loureiro também que está aí junto conosco, um forte abraço. Dona Rosicléia Kisler também que está aí, Deus lhe abençoe e toda a sua família. Muito obrigado pelas mensagens, tá bom? A Andrésia Queiroz lá da Itália, um forte abraço. Deus abençoe a senhora, os seus filhos, a sua família, tá bom? Um forte abraço. A dona Monize Diniz, Monize, um abraço, muito bom dia. Deus lhe abençoe grandemente, tá bom? E toda a sua família da Argentina, dona Délia Montenegro também que está aí sintonizada conosco, um forte abraço. Deus lhe abençoe. A dona Olinda Cardoso também que está aí conosco. A Maria da Silva que está aí, a Geni que está aqui do meu lado, muito bom dia. Deus lhes abençoe grandemente, lá do Rio de Janeiro, dona Nádia Cabral, um abraço para a senhora e para toda a sua família. Dos Estados Unidos, Andra Évora, Deus lhe abençoe a senhora e toda a sua família, um forte abraço, tá bom? E a todos que nos assistem aí dos grupos de oração, Deus abençoe a todos vocês que compartilham o culto no lar, nos grupos. Muito obrigado por compartilhar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam e necessitam. Que Deus os abençoe grandemente, tá bom? Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 em diante. No domingo passado, nós falamos acerca daquilo que Jesus disse àquela mulher samaritana, quando ela questionou a Jesus, lhe perguntando aonde que ela deveria, junto com os demais, buscar Deus. Se nos montes ou se nos templos. Falamos da importância que há de nós buscarmos a Deus. E Deus não está simplesmente fechado ou limitado dentro de um templo de 4 paredes construído pelas mãos humanas. Tive algumas rejeições de pessoas que não concordam com aquilo que falamos, e eu digo para você que eu não sou dono da verdade. A verdade está na palavra de Deus e eu nunca vou deixar de falar aquilo que é verdadeiro. Goste você ou não, nós não podemos viver achando que o evangelho é um comércio. Nós não podemos viver achando que Deus só se encontra na igreja A, na igreja B ou na igreja C. Que quando você sai de uma instituição, por talvez N motivo, que Deus não está mais na sua vida. Eu não acredito nessa baboseira, nessa mentira, nessa heresia, e jamais vou deixar de pregar para você a verdade. Pois Deus não está limitado a uma igreja. A igreja que eu falo, física, que tem um nome, uma instituição. Deus não está limitado a uma instituição. Você não encontra Deus quando você vai a uma igreja, quando você participa de um culto, quando você participa de um propósito, ou quando um ou outro faz alguma coisa que desperta a sua fé. Deus nós encontramos quando nós o buscamos na sinceridade do seu coração. Você pode estar na sua casa, enfrentando 1000 problemas. Se você dobrar os seus joelhos e buscar a Deus na sua casa, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, Deus vai te ouvir. Se você dobrar os seus joelhos e você falar com Deus, Ele vai te ouvir e vai te responder. Não precisa você participar de um culto para que Deus te ouça. Eu não preciso orar por você para que Deus te responda. Não, meu irmão, aprenda isso.
Aprenda a viver uma vida livre com Deus. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você aprende que você não precisa do bispo, que você não precisa do pastor, que você não precisa estar dentro de uma igreja para que Deus possa te abençoar, você se torna livre. Você se torna uma pessoa dependente, única e exclusivamente de Deus. Você não se sujeita a normas impostas pelos homens. O que os homens gananciosos, o que os cães gulosos, os falsos profetas, eles querem não é a sua vida. Não é fazer você encontrar Jesus. Eles querem os seus recursos financeiros. Por isso que eles insistem tanto para que você participe de um culto, para que você vá a uma igreja, para que você se torne membro daquela igreja, para que ele possa ter o seu dízimo, as suas ofertas, e assim você sustentá-lo e manter com que eles tenham uma vida boa enquanto as pessoas não têm. Não é errado você congregar, você ir a uma igreja. Pelo contrário, não existe nada de erro nisso. Não existe nenhum tipo de erro em você participar de uma igreja, de uma instituição. Vale lembrar que a igreja somos nós. Deus não cuida de quatro paredes. Deus, ele cuida do seu povo, que somos nós, que buscamos, que clamamos, que o invocamos, que lutamos. Deus, ele cuida da sua igreja, que somos nós. Não do templo, não da instituição. Isso não significa absolutamente nada para Deus. É claro que existem pessoas, presta atenção, que elas dependem, elas estão acostumadas a ir a uma igreja, a frequentar a um culto, porque tem um cargo, porque tem uma posição, porque são diáconos, são apóstolos, são bispos, pastores, seja lá o que for, elas se acostumaram a frequentar uma igreja. Não tem nada contra isso. Mas dentro de uma instituição, você vai encontrar os mesmos erros do que aqui fora. Você vai encontrar as mesmas falhas. Não pense você, preste atenção, que dentro de uma igreja você vai encontrar a perfeição. Você vai ser perfeito. Você vai encontrar pessoas perfeitas. Não, bispo, eu vou frequentar uma igreja porque na igreja eu vou encontrar pessoas perfeitas. Não existe no mundo sequer alguém perfeito. Nas instituições você vai encontrar inveja, você vai encontrar pessoas que falam palavrão, você vai encontrar pessoas que muitas das vezes tramam contra as outras pessoas, mas estão dentro de uma instituição. Você vai encontrar pessoas que falam mentira, você vai encontrar pessoas que querem se aparecer, que quer ser melhor que os outros, um que quer pregar mais que o outro, um que quer ser melhor que o outro, é a irmã que coloca roupa para parecer mais do que as outras. Você vai encontrar os mesmos defeitos de pessoas que não frequentam a igreja. Por quê? Porque aonde existe o ser humano tem falhas, tem erros, tem pecados. Seja dentro de uma instituição ou fora de uma instituição, você sempre vai se deparar com pessoas que você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar com o pastor, você vai se decepcionar com o apóstolo, com o bispo, seja lá com o que for, com o irmão, com o obreiro, com a obreira, com o diácono. Você vai se decepcionar. Por quê? Porque não há perfeição no homem. Por isso que o Senhor Jesus disse, vinde a mim. Por que Jesus convida para que nós venhamos até Ele? Porque perfeição só encontramos em Jesus. O perdão só encontramos em Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o melhor testemunho, a maior testemunha. Ele sim é perfeito, nós não. Portanto, quando você pensa em buscar a Deus, ou você que diz assim como nós falamos no domingo, ah, bispo, eu frequentei uma igreja por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, mas eu saí da igreja. Ora, o que você aprendeu lá dentro? O que você tem aprendido com a sua vida com Deus? O que não pode é você dizer que você ficou 30 anos, 20 anos numa instituição e você saiu dessa instituição e aqui fora você está fazendo tudo errado de novo. Isso que não pode, porque mostra que você ficou 20 anos, 30 anos, 15 anos servindo a uma instituição e não a Deus. Servindo quatro paredes e não ao Evangelho. Você tem que entender que a verdade de Cristo, ela tem que estar com você aonde você estiver, aonde você for.
Aonde você estiver localizado, a presença de Deus tem que estar na sua vida. Mas as pessoas, elas frequentam uma denominação, ficam anos nessa denominação, aprendem, leem a Bíblia, oram, buscam, participam de ciclo de oração, disso, daquilo, de propósito, de campanha, seja lá do que for. E quando elas saem, quando elas decidem sair, aqui fora, elas provam que elas não conheceram nada. Voltam a beber, voltam a fumar, voltam à orgia, voltam à prática das coisas erradas. Elas envergonham o nome de Jesus. Por quê? Porque elas não tiveram um encontro com Deus. Elas ficaram anos dentro de uma instituição, mas não aprenderam nada. Não aprenderam nada do Evangelho. Não aceitaram nada do Evangelho. Elas liam a Bíblia por ler. Elas participavam de um culto para participarem. Mas, na verdade, elas não encontraram a Deus. Quando a pessoa ela encontra a Deus de verdade, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você não depende de uma instituição. Você não depende de estar num monte, você não depende de estar num culto, você não depende de participar de uma igreja, você depende do seu Senhor. Aonde você vai, você sabe que Ele está com você. Quando você lê a Bíblia, Ele fala com você. Quando você ora, você sabe que Ele te ouve. Aonde você está, você sabe que Ele está com você. Isso é vida com Deus. Você saber que você não pode desagradá-lo. Você saber que você luta para honrá-lo, para você dar um bom testemunho, para você glorificar Jesus através da sua vida, das suas palavras. Então, quando nós falamos de vida com Deus, nós falamos de experiência. Nós falamos de experiência. Então não é errado você participar de um culto, você ser membro de uma instituição. Não tem nada errado com isso. Ah, bispo, Deus está lá? Deus está lá. Deus vai te ouvir da mesma forma, junto com os teus irmãos, naquela oração, naquele culto. O errado está nos líderes religiosos, gananciosos, mentirosos, hipócritas, que levam as pessoas à mentira. O erro do falso profeta é enganar você. E você que conhece a verdade não pode deixar ser enganado. Quando eles dizem que para você ser abençoado você tem que dar o seu tudo, mentira. Que você tem que dar uma oferta, isso ou aquilo para salvar a sua família, mentira. Que você tem que dar uma oferta para receber o Espírito Santo, mentira. Que você tem que dar um dinheiro para ser curado, isso são os falsos profetas. É este evangelho que Jesus te adverte. São essas denominações que você não pode estar, porque você vai perder o seu tempo. Você vai ficar 10, 15, 20 anos enganado e não vai conhecer a verdade. Porque para você ser curado, para você ser livre das forças malignas, para você ter o seu casamento, o seu filho, a sua filha transformada, você não precisa pagar. Você não precisa pagar por um milagre. Você não precisa pagar por um pastor orar por você, por um bispo orar por você. Se o bispo cobra, se o pastor cobra que venha orar por você, ele é mentiroso. Ele é um falso profeta, é um enganador. Ele quer o seu dinheiro, não aquilo que você está vivendo. São estas atitudes que nós repudiamos. São essas atitudes que eu abomino, que eu odeio, que eu não concordo. Eu não concordo da pessoa sair da casa dela em busca de uma palavra. Quando ela vai a uma instituição, ela quer o quê? Ela quer ouvir uma palavra. Ela está sofrendo porque a mãe faleceu, porque o pai faleceu, porque os filhos estão nas drogas, ou porque está separada do esposo ou da esposa. Ela quer uma palavra. Ela quer chegar naquela instituição e ouvir o pastor pregar de Jesus. Ela quer ouvir o pastor falar que Jesus salva, que Jesus dá o consolo, que Jesus ajuda. Mas quando ela chega na instituição, ela ouve falar de dízimo, de oferta, de campanha, de propósito, de envelope, de jornal, de um monte de coisa. Sai da reunião pior do que quando chegou. Isso não é evangelho. Isso é comércio. Isso é repugnante diante de Deus. E Deus não está nesse negócio. Deus não está no meio dessa patifaria, dessa heresia.
Deus não está com esses que cobram para pregar o evangelho, que vão nas igrejas e cobram 5.000, 3.000, 10.000 para participarem de uma palavra. São estas pessoas que Deus repugna, porque o evangelho é gratuito. Jesus pregou de graça, os apóstolos pregaram de graça. Os apóstolos levaram a palavra de Deus e tudo que eles tinham era as suas vidas. Eles eram ajudados, sustentados pelos seguidores de Cristo, que lhe davam comida, que lhe davam água, que lhe davam um canto para eles dormirem, mas eles não cobravam para pregar. E por isso que Jesus sofreu o que ele sofreu. Hoje, as pessoas colocam Jesus no anonimato e quem aparece? As estrelas, que se dizem estrelas. Pastores com nome, com renome, que as pessoas os exaltam. Da mesma forma que existem pessoas que exaltam um presidente, que exaltam um político, que colocam o político acima de Deus, que colocam o pastor acima de Deus, meu irmão e minha irmã. A razão do sofrimento das pessoas está na idolatria. As pessoas idólatras, que idolatram um líder, que idolatram um político, que idolatram isso ou aquele, e não sabem que estão entristecendo a Deus. A grande verdade é que as pessoas sustentam esta mentira. As pessoas sustentam esse falso evangelho. Quando você dá o dinheiro, seu dinheiro, numa campanha, ou que você paga para receber o Espírito Santo, como dizem, ou quando você dá as suas economias para sustentar um pastor, você está cometendo um grande erro. Mas enganadamente, ou você faz, ou a pessoa faz porque quer, ela está dando o seu dinheiro suado que Deus abençoou. Então no domingo nós falamos sobre isso. E eu recebi dezenas de pessoas criticando. Eu não estou nem aí se as pessoas estão criticando ou não, não quero saber. A verdade é uma só. Os falsos profetas aproveitam da inocência da fé alheia. E isso eu não vou permitir. Deus não vai permitir, em hipótese alguma, que o seu povo seja enganado. Por isso aprenda a orar. Aprenda a depender de Deus. Não fique dependendo de profecias baratas, desse monte de falsos enganadores que ficam colocando vídeo. Porque o Senhor mandou te dizer. Olha, tem 2 pessoas que Deus vai abençoar. Tem uma pessoa que Deus fala agora. Esse bando de desocupado que usa o nome do Senhor em vão. Não dependa disso. Não compartilhe com isso, porque isso não vem de Deus. O que vem de Deus é a palavra. O que vem de Deus é o que nós vamos ler agora. O que abençoa a sua vida não é essas profecias baratas que você ouve. Não é estes que dizem profetas, que de profetas não tem nada, que usam o nome do Senhor para ganhar dinheiro. Não é estes e não é estas palavras que vai abençoar a sua vida. O que vai abençoar a sua vida é quando você ouvir a palavra de Deus e praticar. O que vai abençoar a sua vida não é eu chegar aqui e dizer para você, olha, essa luta que você está enfrentando, Deus já te deu a vitória. Aí você diz amém, é isso aí, bispo, tá ligado? Isso não vai mudar nada. Não vai acontecer nada se dentro de você não tiver uma certeza. Se dentro de você não tiver uma fé. Se dentro de você não tiver uma confiança na palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui fazer a melhor pregação se você não abrir o seu coração para Jesus. Não adianta nada. Se você não mudar a sua vida, se você não deixar as coisas erradas, não vai acontecer nada se você não tomar uma atitude. O evangelho, ele só funciona quando você crê, quando você acredita, quando você confia. Quando você tem certeza. Você se lembra daqueles 10 leprosos que chegaram até Jesus? Eles chegaram leprosos, presta atenção. Eles chegaram doentes. Eles chegaram com um problema humanamente falando impossível. O que Jesus fez? O que Jesus disse para eles? O que Jesus falou? Vai, eles foram. No meio do caminho eles foram curados. Mas um dos 10, voltou para agradecer. Aquele que voltou para agradecer foi o único que reconheceu a necessidade de buscar a Jesus.
o único que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o único que reconheceu que Jesus fez por ele. Os outros 9 foram embora. Eles só queriam a cura. Hoje, as denominações estão assim, ó, estão lotadas de pessoas em busca apenas de um milagre, em busca de uma resposta, em busca de uma cura, em busca de uma transformação. E quando receberem, sairão. Assim as pessoas tratam Deus. As pessoas tratam Deus desta forma. Elas chegam até Deus com um problema. E quando recebem a cura, a libertação, a transformação, elas vão embora. Por quê? Porque o interesse delas não é Jesus, é a cura, é o milagre, é a transformação. Esta pessoa nunca será feliz. Ela nunca encontrará felicidade. Por quê? Porque a felicidade não está no milagre. A felicidade não está na resposta de uma oração. A felicidade está numa vida com Deus. E a vida com Deus é diária. A vida com Deus é todos os momentos. São todos os instantes que nós buscamos, que nós lemos, que nós oramos. Vida com Deus é interesse. Quando você tem interesse em Jesus, você se preocupa com aquilo que Jesus representa para você. Você precisa de um milagre. Mas o mais importante para você é, se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém do mesmo jeito. Porque você está ligada com Deus. Você quer Deus. Você não vai a uma instituição para buscar aquilo que Deus tem para te oferecer. Você quer Jesus na sua vida. Então, quando a pessoa aceita esse Jesus, ela se livra da mentira, ela deixa a pornografia, ela deixa a prostituição, ela deixa as coisas erradas, ela passa a ter sabedoria, ela dá valor à família, ela dá valor ao pai, à mãe, à esposa, o esposo, ela dá valor àquilo que Deus emprestou para ela. Mas quando a pessoa não quer compromisso com Deus, ela vive vivendo uma vida iludida. Olha o que diz a Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Então, não é proibido, não é pecado você participar de uma instituição. Mas se você participa de um lugar onde o teu pastor só fala em dinheiro, só fala em campanha, em dízimo, em isso, em voto e aquilo outro, sai fora. Sai fora, porque não está acrescentando nada na sua vida. Você vai sustentar aquela instituição e não vai ter nada de Deus. Sai fora, porque não vale a pena. O que nós precisamos é entender uma coisa. Nós precisamos de Deus. A instituição tem as suas despesas, tem os seus compromissos. Não sou contra. Mas numa reunião de 2 horas, 1h50, o pastor só falar de dinheiro e 10 minutos correndo falar da palavra de Deus, me desculpe, meu irmão, isso não é para mim. E não é para você. Ele não é um pastor. Porque o pastor verdadeiro que representa Cristo, ele se preocupa com a nossa alma. Ele se preocupa em ensinar. Ele se preocupa em cuidar. Ele se preocupa em se dedicar para as pessoas. Como o Senhor Jesus faz. Fora isso, é mentira. É engano. São coisas trapaceadas. Então, a Bíblia nos fala, como nós falamos alguns domingos atrás, sobre a vida de Jó. Todo mundo conhece ou parte ou algum versículo que fala sobre Jó. Eu quero a paciência de Jó. Eu quero a perseverança de Jó. Mas não estão dispostos a pagar o preço que Jó pagou. Presta atenção. Nós falávamos do sofrimento de Jó. Que não foi Deus que tirou o que Jó possuía. Deus permitiu que Satanás o tirasse. Jó, ele veio a perder tudo. Presta atenção. Perdeu seus filhos. Perdeu a sua riqueza. Ficou ele ao lado de uma mulher incrédula que só tinha interesse em Jó pelas coisas que ele possuía. Ficou doente. Tinha que se coçar com pedaços de telha. Perdeu tudo. Os amigos os abandonaram. Ele ficou somente. Mas ele em tempo algum abandonou a Deus. Em tempo algum ele deixou a Deus. Então às vezes você olha para a sua vida e você diz assim, poxa bispo, eu tenho lutado há anos. Eu perdi isso, eu perdi minha saúde, eu perdi a prosperidade, eu perdi aquilo outro. O senhor acha que Deus pode me restituir?
Eu perdi por quê? Porque eu sou uma pessoa má? Porque eu sou uma pessoa ruim? Qual era o pecado de Jó para que ele perdesse o que ele perdeu? Nem sempre, meu irmão e minha irmã, as dificuldades vêm na vida da pessoa pelos pecados que ela comete. Deus tem um propósito em tudo. Tudo Deus tem um propósito. Deus tem propósito nos momentos bons e nos momentos ruins das nossas vidas. Deus, ele tem um propósito quando nós vencemos e quando nós não vencemos. Deus tem um propósito na nossa alegria, como também na nossa tristeza. Nós nunca podemos amar a Deus quando tudo está bem. Nós devemos amar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Para isso, nós buscamos o entendimento da palavra de Deus. Então Jó perdeu tudo. Havia perdido absolutamente tudo. Não lhe restava mais nada. Mas Deus lhe surpreendeu. Olha o que diz a Bíblia. A confissão de Jó, capítulo 42, versículo 1 do livro de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Olha só, ele tinha consciência de que Deus podia todas as coisas. Ele tinha plena fé e certeza que Deus podia tudo. Esta é a fé que Deus espera encontrar em nós. Presta atenção, por favor, para você ser abençoado. O que Deus quer encontrar no nosso coração não é a negatividade, não é a incerteza, não é o medo, não é o desespero. O que Deus quer encontrar em nós é o que nós pensamos a respeito dele. O que você pensa a respeito de Deus? Qual a sua interpretação sobre Deus? Talvez você diga: não, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é honesto, Deus é poderoso, Deus tudo pode. Por que que este Deus que você diz que é honesto, que é verdadeiro, que é fiel, não se manifesta na sua vida nos momentos ruins? Por que que este Deus que você tanto exalta e você diz confiar, não se manifesta na sua vida nos momentos de angústia? Não é que ele não se manifesta. Ele está vendo aquilo que você aprendeu. Porque a palavra de Deus é um ensinamento que nós temos que praticar. Quando vêm as lutas, nós devemos praticar o que nós aprendemos com Cristo. Se você não aprende nada com Cristo, o que você vai praticar? Quando vêm as lutas, nós devemos orar, nós devemos perseverar, nós devemos confiar, nós devemos acreditar, nós devemos ter a certeza de que Deus vai nos ouvir. Não é assim? É assim que nós devemos se portar. Mas como as pessoas se portam? Elas se desesperam. Quando vem a luta, ela se desespera, ela duvida que Deus existe. Não, porque é o meu pecado, porque eu cometi um pecado há anos atrás, por isso eu estou pagando. Não, porque minha vida não muda, porque Deus não gosta de mim, porque Deus não olha para mim. É assim que as pessoas se portam. Jó, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Bem sei que tudo podes. Ele sabia que Deus podia todas as coisas. Ele sabia que Deus podia mudar a vida dele. Você crê que Deus pode mudar o teu marido? O teu filho que está nas drogas? A tua filha que foi embora de casa? Ou aquele familiar que tem o coração duro? O teu patrão que te humilha, que de repente não reconhece o seu trabalho? Você crê que Deus pode te curar de uma doença? Tirar você desse hospital? Tirar você deste presídio? Você crê que Deus pode todas as coisas? Se você crê que Deus pode realmente todas as coisas, não existe razão ou motivo para que você se proste, para que você viva prostrado ou prostrada, para que você olhe para o seu filho e se desespere, que você acredite que a droga vai matar ele, que o divórcio vai separar você de fato e de verdade do seu marido, quando você não queria, ou vice-versa. Quando você acredita que Deus pode todas as coisas, você não duvida, você não dá força para o problema. Tem pessoas que exaltam o problema, exaltam as dificuldades, coloca a doença acima de Deus, coloca o problema acima de Deus, quando na verdade Deus tudo pode. Então Jó sabia disso. Eu sei que tudo podes. Olha o que estava dentro dele, presta atenção. Eu sei que tudo podes. Então ele sabia que Deus podia todas as coisas. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Será que existe alguém neste mundo que pode frustrar os planos de Deus? De repente você olha assim e você fala, poxa bispo, eu perdi meu trabalho. Será que Deus não está colocando uma oportunidade para você ter a sua independência? Ah, bispo, eu perdi uma pessoa que estava na minha vida. Será que Deus não viu que aquela pessoa não servia para você? E de repente permitiu que ela fosse embora? Que ela te largasse? Será? Será que você não consegue enxergar que Deus tem um plano e propósito em tudo e ninguém pode ser, e os planos dele não podem ser frustrados? Será que você já parou para pensar? Você já parou para refletir? Você já parou para pensar por que aquilo que você tanto queria não deu certo? Será que não foi Deus que colocou as mãos dele para não destruir a sua vida? Porque ele viu que aquilo que você queria fazer ou ia fazer ia te prejudicar? Mas não. As pessoas são tão cegas, espiritualmente falando, que quando aquilo que ela quer não dá certo, é motivo dela blasfemar. É motivo dela desistir. É motivo dela colocar a culpa em Deus. Quando, na verdade, Deus está cuidando do seu povo. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que ele faz. Você que talvez não entende. Porque quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, por que você entrega a sua vida para Deus? Por quê? Responda para você mesmo. Não, ô irmão, ô Adriano, eu entreguei minha vida para Jesus para ele cuidar de mim. Para ele cuidar dos meus passos. Para ele cuidar da minha vida. Para ele me dirigir no caminho certo. Não foi para isso que você entregou sua vida para Jesus? Foi para isso. Eu entreguei minha vida para Jesus para ele cuidar de mim. Para aquilo que não estiver certo, ele venha corrigir. Se eu estiver no caminho errado, que ele venha fazer dar tudo errado, mas que eu volte para o caminho certo. Foi por isso que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas quando eu não aceito isto, eu vivo reclamando. Então, de repente, a pessoa perde alguma coisa, perde uma sociedade, se desfez de um sócio, saiu de uma empresa, aconteceu algo na vida dela e ela reclama. Mal sabe ela daquilo que, de repente, Deus aguardou. Deus a protegeu, Deus a livrou, porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. O que Deus tem para mim não pode ser frustrado. Satanás não pode frustrar, ninguém pode frustrar. O que Deus tem para você, ninguém pode frustrar. Ninguém pode impedir. Talvez você esteja no fundo do poço. Não importa, olha como Jó estava, ele se coçava com um caco de telha, ele deitou-se doente, ele deitou-se sem nada, deitou-se miserável, deitou-se sem recursos e acordou milionário, bem de vida, bem sucedido. É assim que Deus surpreende aqueles que confiam nele, não simplesmente pelos bens materiais, mas por aquilo que nos faz estar bem. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Você que é estéril, que você diz assim, poxa bispo, eu queria dar luz a filho, não posso. Eu não posso. Na hora que você menos imaginar, sendo a vontade de Deus, estando no plano de Deus, ele vai tocar no seu útero. E você vai ser mãe. Você vai dar a luz, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Você se lembra quando Jesus nasceu? Que Herodes queria matá-lo? Alguém poderia frustrar o plano da salvação? Não, meu irmão. Ninguém pôde frustrar. Ninguém tirou a vida de Jesus sem que Deus o permitisse. Quando é que você vai aprender que ninguém vai te destruir se Deus não permitir? Quando é que você vai aprender que só tocam na sua vida se Deus permitir? Quando é? Quando é? Será que os planos de Deus são inferiores aos planos e investidas de Satanás? Será que a macumba tem mais poder do que Deus? Será que a inveja tem mais poder do que Deus? Será que as pessoas que querem te destruir têm mais poder do que Deus? Meu irmão e minha irmã, creia na palavra de Deus. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Nenhum! Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode se levantar e destruir você.
A não ser que a pessoa permita que ela abandone a fé, que ela deixe a Deus, aí já é outra história. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Presta atenção. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele disse, deixa eu repetir para você. Na verdade, falei do que não conhecia, não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Talvez você já ouviu falar de Deus, mas você não conhece a Deus. E quando é que você conhece a Deus? Quando é que eu conheço a Deus, bispo? Quando é que eu conheço a Deus? Quando você está vivendo os piores momentos da sua vida. Os piores. Quando você não tem o que fazer. Quando você não vê saída. E de repente tudo muda. É aí que você conhece a mão do Senhor. É aí que você conhece o braço forte do Senhor. Você conhece a Deus quando você não enxerga nada e Ele se manifesta na sua vida. De repente, você que me assiste, você já sofreu um acidente, você de repente passou por diversas cirurgias, enfrentou um problema na saúde, um problema pessoal, um problema de solidão, depressão, angústia, você perdeu um familiar, perdeu um ente querido, mas você está de pé. Por que você venceu? Por que você tem vencido? Alguma coisa tem te sustentado. Você há de concordar comigo que tem alguma força que você não sabe de onde tem sustentado você. Sabe quem é? Jesus Cristo. É Deus que tem te alimentado. É Deus que tem te dado força para vencer a saudade, para vencer as perdas, para você continuar lutando, batalhando. É Deus que te sustenta. Jó, ele disse, eu só te conhecia de ouvir falar. É por isso que eu te dei o exemplo de pessoas que frequentam igrejas. Elas vão às igrejas, aos templos, e ela conhece Deus de ouvir falar. Ela não conhece Deus na intimidade. E Deus nós encontramos quando nós vivemos momentos difíceis. Quando nós nos aproximemos dele, quando nós buscamos a ele, Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais força, e de repente, aquela força que nós não temos, ela passa a existir. Isso é Deus. De repente, aquilo que era impossível se tornou possível. É Deus. Quando ele responde às nossas orações, é Deus. É este Deus que diz para você assim, ei, ô Ana, ô João, ô Antônio, eu estou com você, eu estou aqui, eu estou pronto para te ajudar. E você se agarra a esse Deus com todas as suas forças e não larga mais. Quando você ouve falar de Deus é uma coisa, agora quando você vive uma experiência com Ele é outra completamente diferente. Jó disse, eu te ouvia, eu conhecia por ouvir falar. Olha só, na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E te conhecia só de ouvir. Olha o que Jó disse. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E quando é que nós vemos a Cristo? Em forma de um anjo, de uma luz que aparece para a gente? Não. Nós conhecemos a Cristo em forma daquilo que Ele mudou dentro de nós. Você que teve uma mudança, você que mudou de dentro para fora, você que era nervoso, hoje não é mais. Você que vivia nas coisas erradas, hoje não vive mais. Você que teme a Deus, respeita a Deus. Você um dia ouviu falar, hoje você conhece. Você viu Deus, você conhece a Deus.
Ele está com você. Ele te separou neste mundo para você o servir. Jó estava dizendo isso. Vou repetir o que ele disse no versículo 5, no capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quem aqui que me assiste, talvez pela primeira vez, que você já viu Deus, que você conhece Deus agora, não só de ouvir falar. Quem de vocês que estão aqui que já viram Deus? Que viram Deus em forma de uma resposta de oração? Que viram Deus no milagre? Que viram Deus quando transformou seu filho? Que viram Deus quando transformou seu esposo, a sua esposa? Ou você que estava internado, passando por um problema de doença, e você viu Deus? Quem de vocês? Quem de vocês estão aqui que há muitos anos atrás ouviram falar de Deus e viram a manifestação do poder dele na sua vida? Acredito eu que a maioria dos senhores e das senhoras que estão me assistindo já viram Deus. Já viram o poder de Deus. Já viram a grandeza de Deus. Por que duvidar? Nós não temos que duvidar de absolutamente nada. Se você não viu a Deus ainda, você vai ver. Não é um anjo que vai descer para você. Não é uma imagem que vai aparecer para você. Não. Mas você vai ver Deus através da mudança da sua vida, das respostas das suas orações, da mudança interior, daquilo que você precisa e tanto necessita. Você vai ver Deus quando você abrir o seu coração. Você vai ver Deus quando você deixar esta palavra entrar na sua vida e mudar o seu coração. Você vai ver Deus quando você se libertar de tudo aquilo que o impede de ser feliz. Jó, vou repetir, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele viu a grandeza de Deus. Ele viu a Deus em tudo que ele fazia. Jó foi um homem abençoado. No versículo 10, capítulo 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. O Senhor mudou a sorte de Jó e deu-lhe o dobro de tudo aquilo que ele possuía. Quem imaginava que um homem que se coçava com caco, quem imaginava que um homem que perdeu tudo, perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu propriedade, perdeu gado, perdeu tudo, poderia ter tudo em dobro? Quem imaginava que Jó seria agraciado por Deus se ele havia perdido tudo? Quem imaginava? Quem imagina o que Deus pode fazer na sua vida? Será que você já parou para pensar? Hoje talvez você esteja como Jó, se coçando como um caco. De repente você perdeu tudo. Bispo, eu perdi tudo, eu não tenho nada. Mas você não imagina o que Deus tem para fazer na sua vida. Você não faz ideia daquilo que Ele pode te restituir. Ah, mas nós estamos vivendo no tempo de pandemia. Não existe pandemia para Deus. Não existe dificuldade para Deus. Não existe recessão. Não existe nada. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O mundo de Deus não é o mundo que vivemos. Para Deus mudar a sua história, Ele não precisa do tempo, Ele não precisa de época, Ele não precisa de pandemia, Ele não precisa de nada. Ele só precisa que você creia. Ele só precisa que você esteja suportando o processo, suportando tudo por amor a Ele, como Jó suportou. Se você esteja suportando tudo pela fé, tudo porque você ama. Tem pessoas que me assistem que estão doentes, sofrem, lutam contra uma doença, mas se recusam a negar a sua fé. Você, a senhora, o senhor serão surpreendidos. Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Deus vai restituir aquilo que você perdeu, porque Ele fez na vida de Jó e Ele não mudou. E na vida daqueles que creem também Ele fará. Deus diz aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro
de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o último estado de Jó. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra Késia e o da terceira de Querem. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus deu tudo o que ele havia perdido. Devolveu tudo para ele. Devolveu os seus filhos, devolveu a sua riqueza, as suas filhas eram as mais formosas daquela época. Jó, ele era um homem próspero, riquíssimo. Era um homem que não lhe faltava nada. Ele suportou o tempo, ele suportou o processo, ele suportou a doença, ele suportou o abandono, ele suportou as críticas, ele suportou os ataques, ele suportou o medo, a dúvida, a incerteza, ele suportou tudo por amor a Deus. E o final, Deus lhe surpreendeu. O que você tem suportado? Eu pergunto para o Senhor, para a senhora. Você que diz assim, poxa vida, glória a Deus, amém. Deus seja louvado. É muito bonito bater palma para o testemunho dos outros. É muito bonito quando lemos a história de Jó. Mas enfrentar o que ele enfrentou, muitos não querem. Passar pelo que ele passou, muitos não querem. Enfrentar as dificuldades que ele enfrentou, eles não querem. Muitos não querem. O que muitos querem é simplesmente terem de volta o que eles tiveram. Mas meu irmão e minha irmã, presta atenção. Para que Deus te restitua, para que Deus te abençoe, para que Deus mude a tua sorte, você precisa suportar o processo. Você precisa suportar o que hoje você tem vivido. Suportar o medo, as incertezas, as dores, as aflições, as angústias, as injustiças, o abandono, a falta de gratidão, a falta de amor que muitos não têm para contigo. Você precisa suportar tudo por amor a Cristo, para que Ele te restitua tudo que você perdeu. E nem todos estão dispostos a isso. Nem todos. Porque muitos o abandonam. Muitos largam a Cristo no maior e no pior problema. Veio uma doença, abandona. O filho caiu nas drogas, abandona Deus. Ela resolveu conhecer alguém. Quantos que fazem isso? A pessoa tem Deus, ela busca Deus, ela ora, ela jejua, ela lê a Bíblia. Ela está bem. De repente aparece alguém na vida dela, ela vira a cabeça. Ela abandona Deus por um homem, abandona Deus por causa de uma mulher, abandona Deus por causa dos filhos, abandona Deus porque ela perdeu um familiar, perdeu um ente querido. As pessoas abandonam a Deus assim, com tamanha facilidade. Mas elas querem que Deus devolva o que elas perderam. Esquece, meu irmão. Esquece, minha irmã. Não se iluda. Com Deus não se brinca. Se você quer a sua vida restituída, suporte o processo. Se você quer que Deus restitua aquilo que um dia você perdeu, suporte as dores. Suporte o que você está enfrentando. Suporte as injustiças. Suporte as mentiras. Porque você verá, como Jó viu, a grandeza de Deus na sua vida. Isto é o Evangelho. Isto aqui que você está ouvindo é o verdadeiro Evangelho. Que você não paga
para receber isso que você está recebendo. É de graça. Isso é de graça. Eu estou profetizando na sua vida que você terá tudo que um dia você perdeu, se você suportar o processo. Se você suportar as dores. Se você suportar tudo por amor a Cristo. Eu estou profetizando para você. Jó, vou repetir, ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas os olhos dele viu a Deus. Ele viu a grandeza de Deus e Deus mudou a sorte de Jó. Ele venceu Satanás, ele venceu as dúvidas, ele venceu o medo, ele venceu as incertezas, ele venceu a doença, ele venceu tudo, ele foi abandonado, lidou com a rejeição, lidou com o abandono, lidou com as acusações, lidou com os queixumes, lidou com a falta de amigos, com a falta de amor, ele lidou com tudo que você possa imaginar e ele suportou. Por quê? Porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Por quê? Porque Deus estava com ele, Deus estava na vida dele, Deus deu força para ele suportar. E assim fará na sua vida, porque Deus está com você. Deus tem um plano para fazer na sua vida. Deus tem um propósito para realizar para você. E você não imagina. Então, não perca a sua fé diante das lutas. Não perca a sua fé diante das dificuldades. Suporte o processo. Suporte o processo. Suporte o processo para que Deus então te conceda aquilo que um dia lhe foi tirado. Seja fiel para que Deus se manifeste na sua vida. Aí, os teus olhos verão aquilo que hoje você só ouve falar. A vida com Deus é assim. A vida com Deus é dessa forma. Primeiro, você se entrega. Primeiro, você mostra a sua fé. Primeiro, você mostra que você o ama. Suporta o que você tem que suportar. E depois, ele te exalta. E ele te abençoa. Ele exaltou Jó diante de todos, diante dos blasfemadores, diante daqueles que zombavam dele, riam dele. Ele exaltou Jó. Ninguém imaginava que um homem que se coçava com caco poderia se tornar novamente o que Jó se tornou. Ninguém pode imaginar que de repente você, que não é nada, você que de repente é ovelha negra, você que de repente não tem nada na vida, ninguém imagina o que Deus tem para fazer para você. Suporte. Suporte o processo. Eu te digo de todo o meu coração, suporte. Suporte o que você esteja enfrentando, porque lá na frente você vai encontrar não somente Deus te devolvendo tudo que um dia lhe foi tirado, mas o principal de tudo, a vida eterna. Porque a tua alma, ela tem um destino, e esse destino é estar com Deus. Esteja seguro disso. Satanás não quer os teus bens. Satanás não quer a tua saúde. Satanás não quer a tua família simplesmente. Ele é claro que ele quer destruir, mas o que mais Satanás deseja é a tua alma. Ele quer a tua alma, a minha alma, mas ele jamais irá conseguir isso, porque o nosso Deus nos sustenta. Então, não vive só pelo que você ouviu falar. Não viva só por um texto da Bíblia. Ah, bispo, gostei muito da situação de Jó. Não viva simplesmente por isso. Viva porque você crê e acredita na existência e no poder de Deus. Mais uma vez fica essa lição para os nossos corações. Você que está aí me assistindo, solteiro, solteira, não se desespere. Não se lance nos braços de qualquer um ou de qualquer uma. Não viva como este mundo vive. Não se iluda. Não abandone a Deus por causa de um amor. Não abandone a Deus por causa de uma paixão. Não se entregue a qualquer um ou a qualquer uma. Isso pode lhe causar uma dor imensurável. Cuide-se e saiba esperar o tempo de Deus. Não se desespere porque você está sozinha, que a idade está chegando e você não tem uma companhia, um namorado, uma namorada. Não se desespere por isso. É muito melhor você estar sozinha e sozinho
do que você arrumar um tranqueira ou uma tranqueira na sua vida e te colocar no fundo do inferno. Jó, ele só não caiu, ele só não se destruiu porque ele tinha Deus, porque a sua própria esposa disse para ele: amaldiçoe-se teu Deus e morre. Às vezes encontramos tipo de pessoas assim no nosso caminho. Não permita que estas pessoas façam parte dos teus planos, dos teus sonhos. Elas não precisam da tua companhia, elas precisam da tua oração. Aprenda isso. Não abandone a Deus por dinheiro. Não troque a Deus pelas fantasias desse mundo, pelas propostas imundas, pelas propostas sujas. É muito mais fácil você não ter o que comer do que você se vender a troco de um prato de comida. Pense nisso. Não se envolva com coisas erradas, porque a dor pode ser muito grande, a decepção maior ainda. Entenda que para Deus fazer tudo novo na sua vida, é necessário que você creia nele, viva para ele e o obedeça. Se você guardar isso no seu coração, essa preciosidade desta mensagem, desta palavra, você não vai sofrer. Se você guardar esses conselhos na sua vida e praticar, você não vai sofrer. Porque diante de você vai aparecer muitas coisas boas. Homens dizendo ser príncipes, mulheres como se fossem princesas, dinheiro fácil, tudo para desvirtuar você do propósito. Tudo para tirar você dos planos de Deus. Tudo para que você saia dos caminhos do Senhor. Não se perca, não se iluda com a vitrine deste mundo. Não se iluda com aquilo que você vê. Não entre na onda deste mundo. Não viva para agradar a este mundo. Não se satisfaça com as modinhas desse mundo. Permaneça íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Não se envolva. Seja careta, seja atrasado, seja o que for na vista das pessoas, mas seja um filho de Deus. O que mais nós vemos é cristãos, entre aspas, porque não são, na modinha deste mundo, no embalo deste mundo, nas festinhas desse mundo, nas coisas desse mundo. O que mais nós vemos são pessoas que se envolvem com as coisas desse mundo e querem o melhor de Deus. Não vai acontecer. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Leia a Bíblia. Então não se envolva. Não se envolva. Você não faz parte deste mundo. Você não é deste mundo. Você não faz parte deste mundo. Você vive neste mundo, mas você não pertence a ele. Não se esqueça disso. Se é que você quer encontrar o seu Jesus por toda a eternidade. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Não faça nada para agradar ninguém. Não faça nada para fazer média com ninguém. O cristão não está nessa terra para agradar os outros. O cristão está nessa terra para agradar a Deus. Para exaltar a Deus. E toda vez que você exalta a Deus, que você agrada a Deus, você desagrada este mundo. Então não se preocupe se as pessoas não gostam de você, se fulano virou a cara para você, se Beltrano falou mal de você. Deixe essas pessoas, ore por elas. Mas não vai atrás, tentando justificar o que elas falaram a teu respeito. Deixa Deus te conhecer. Isso é o bastante. Jó, ele tinha essa preocupação. E por isso Deus fez o que fez na vida dele. Então, a condição para que Deus te exalte é você permanecer fiel. Suporte o processo. Suporte. Eu vou orar pelas mães. Hoje, aqui no Brasil, se me falha a memória, não sei, eu vi algumas postagens, eu não comemoro nenhum tipo de data, porque para mim isso daí é uma hipocrisia. Eu não compartilho disto, eu abomino isto. Mas as pessoas comemoram, as pessoas gostam. Hoje se comemora o Dia das Mães. Eu vou fazer uma oração por todas as mães. Mas eu quero dar uma mensagem aos filhos que têm as suas mães vivas. Muitos que me assistem já não têm mais. Gostariam de ter a sua mãe aqui, mas o Senhor a recolheu. Graças a Deus, porque Deus sabe o que faz. É triste, mas nós não temos o domínio da vida.
Deus ele tem. Hoje eu vou orar por você, filho, também. Que de repente, numa data como hoje, daqui a pouco talvez você vai pegar o seu automóvel e você vai à casa da sua mãe, porque hoje se comemora o Dia das Mães, e os outros dias você sequer faz uma ligação, você é hipócrita, você é mentiroso ou mentirosa. Você está fazendo a política da boa vizinhança. É mentira o que você sente. Um dia a sua mãe vai te fazer falta. Hoje talvez você não consiga entender isso. Porque todos os dias é dia das mães. Todos os dias é dia dos filhos, é dia dos pais, é dia do amigo, é dia da ressurreição de Cristo. Você não precisa esperar uma data comercial para lembrar da sua mãe ou para visitar a sua mãe. Prova disso é que tem filhos que têm coragem de colocar sua mãe ou seu pai no asilo, que tem coragem de desprezar o amor de um pai e de uma mãe. Pode ter N motivos. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe me largou, minha mãe tentou me abortar. Pode ter um monte de justificativa. Não tiro aqui as suas razões. Mas tem filhos que dizem assim, eu amo a minha mãe, mas a sua mãe está no asilo. Você colocou a sua mãe no asilo porque você não teve coragem. Você não foi homem e não foi mulher para tirar um tempo da sua vida para cuidar de quem cuidou de você por muitos anos. Você não teve coragem, porque a mãe incomoda, porque a velhice incomoda, porque o idoso incomoda. E quando você era pequeno que a sua mãe cuidava de você? Suportou as suas fraldas cheias, suportou as suas dores, suportou toda a sua malcriação para que você se formasse. Quantas mães que estão me assistindo, que deixaram de viver as suas vidas para viver a vida dos filhos e hoje receberam em troca a ingratidão ou o abandono. Quantas das senhoras que estão me assistindo? Por isso que você não deve parar a sua vida por filho nenhum. Você deve amá-los, você deve cuidá-los, sem dúvida, mas não deixar de viver a sua vida. Tem pessoas que colocam o filho no pedestal. Tem pais que colocam o filho como se fosse Deus, no lugar de Deus. Você está fazendo errado. Tem pais que não educam filhos, bajula filhos. Ensina para o filho uma vida fácil. Dá para os filhos o que eles pensam que é fácil. Mães que sustentam filhos com celulares de última geração. Pais que sustentam filhos com carros caríssimos. Não estou aqui criticando quem o faz. Mas estou mostrando para você que amanhã o teu filho, quando não tiver a tua presença, quando não tiver o pai bajulador, a mãe bajulador, para lhes dar o que eles tiveram, eles vão colocar uma arma na cintura e vão roubar. Eles vão fazer coisa errada para suprir as suas necessidades, porque eles não foram ensinados a trabalharem, como muitos pais fazem. Coitadinho do meu filho. Está muito frio para ele sair para trabalhar? Está muito frio para enfrentar uma condução cheia? Então o pai e a mãe se sacrificam para dar uma boa vida para o filho que não aprende nada. Isso não é ser mãe, isso não é ser pai, isso é ser bajulador. O pai verdadeiro, a mãe verdadeira ensina. Na minha época, na sua época, talvez que tenha uma idade, eu tenho 51 anos, tem pessoas mais velhas do que eu, que vivemos uma época onde os nossos pais nos ensinavam só de olhar. Só de olhar, os nossos pais nos ensinavam. Aprendemos a trabalhar com 15 anos, com 14 anos, com 13 anos, com 17 anos, para sustentar a família. Quantos de vocês que hoje estão aqui vivos, que aprenderam a trabalhar cedo, porque o pai não dava moleza, a mãe não dava moleza, nos ensinou o que é ter caráter, o que é ter postura. Hoje nós sentimos a falta deste nosso pai, dessa nossa mãe, por tudo aquilo que nós somos. Mas esse mundo está uma porcaria. Os pais não ensinam seus filhos. Os pais não ensinam, favorecem. Favorecem os seus filhos. Querem dar de tudo do bom e do melhor. Compram celulares de 10 mil, 15 mil, 8 mil. Está aqui, meu filho, um iPhone, um iGato, um isso, um aquilo. Porque você merece. Carros de 150 mil, 200 mil. Dão tudo do bom e do melhor.
acreditando que estão fazendo o melhor para os seus filhos. Você está destruindo o caráter do seu filho, da sua filha. Mãe que protege filha, mãe que não põe filha para limpar a casa, para lavar uma louça, para lavar um banheiro, faz no lugar da filha. Mães que são verdadeiras empregadas dos seus filhos. Por isso que muitas, quando casa, é uma porcaria de esposa. Não suporta o processo do casamento, são dondoquinhas, briga com o marido, vem para casa chorando pelas mães, porque a mãe não ensinou a ser mulher. A mãe não ensinou a dar valor, a mãe não ensinou a fazer as coisas, favorece, por isso que as coisas estão do jeito que está. Por isso que filho bate em mulher. Casado, quantos filhos hoje casados que batem nas suas esposas porque viram o seu pai bater na sua mãe e acham que mulher é trapo, é bagulho para bater. Mas por quê? Porque não aprenderam, porque os pais não ensinam, porque o dia que os pais ensinar, os filhos não são o que são. Hoje, essa modernidade, dessa porcaria de tecnologia que destrói o caráter das crianças, da juventude. Então hoje se comemora o Dia das Mães. Mas que mães? Hoje muitos filhos não dão valor aos pais. Só querem o que os pais podem dar. Prova disso é que quantos filhos que matam seus pais, quantos filhos que tiram a vida dos seus pais, que enganam por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de bens materiais. Então, você não pode deixar de viver a sua vida por filho nenhum. Amá-lo sim, mas ensinar a verdade. Eu tenho uma filha biológica, uma filha, e muitas outras que me consideram como pai. Você não tem acesso à minha filha, mas se você tivesse, pergunta para ela como que eu a eduquei. Pergunta para ela se eu dou moleza. Pergunta para ela o que eu favoreço para ela. Nada. Eu ensino ter caráter. Eu ensino trabalhar. Eu ensino o valor de R$1. Eu ensino o valor de que se ganha, se come. Eu ensino o valor da vida. Você fez o problema, você não vai transferir o problema para mim. O problema é seu. Resolva. Resolva, porque o problema é seu. Se muitos pais fizessem isso, não teríamos tantos filhos, desculpa a expressão da palavra, vagabundos como nós temos. Então é muito fácil hoje ter o título de mãe. Mãe não é só aquela que põe no mundo, bem como o pai que fez. Não, mãe é aquela que luta, que dá caráter, que ensina a verdade, que mostra a verdade, que não dá moleza. Que não dá moleza. Isso é mãe. Isso é ser mãe. Colocar um filho no mundo é fácil. Ter o título de mãe é fácil. O difícil é ser mãe de verdade. Por isso que Deus, ele é odiado pela maioria das pessoas. Porque Deus nunca deu moleza aos seus filhos. Pega a Bíblia, leia a Bíblia. Você vê o caráter de um pai que nos ama, mas você vê o caráter de um pai que nos repreende, num pai que nos mostra o que é certo, que nos ensina a fazer as coisas certas. Você vê o exemplo de Deus. Quando é que Deus passa a mão na cabeça de um filho dele? Nunca você vai ver. Porque Deus quer o melhor para nós. Deus não quer o pior para os seus filhos. Então eu vou orar pelas mães, por aqueles que hoje sentem a falta da mãe, que valoriza, você que tem a sua mãe viva, valoriza a sua mãe, não somente hoje, mas todos os dias. Seja obediente, respeita a sua mãe. Hoje filho trata a mãe como velha. Fala aí, véia, fala aí, velho. Não, mãe, não é nada disso não. Trata a mãe, xinga a mãe, fala um palavrão para a mãe. É um absurdo que a gente vê. É um absurdo. E aí quando a mãe morre, não, eu sinto falta da minha mãe, tô com saudade da minha mãe. Mentira! Isso é uma hipocrisia. Isso é uma farsa. Se você não deu valor para sua mãe em vida, não é no caixão que você vai dar valor. Não é no caixão. Então hoje todo mundo se compadece, todo mundo chora, todo mundo diz, ah não, eu quero a minha mãe, ah, eu sinto falta da minha mãe, eu vou lá ver minha mãe. Amanhã é segunda-feira. Você vai fazer a mesma coisa? Você vai ligar para sua mãe para saber se ela está precisando de alguma coisa? Que você a ama, que você precisa dela? Você vai ligar? Domingo que vem você vai ver a sua mãe de novo? Ou não? Então vamos deixar de ser hipócrita, de viver a farsa desse mundo, que é o que o mundo quer. O que o mundo quer vender. O que o mundo quer hoje, as pessoas passam nas floriculturas, compram um buquê de flor,
leva para a mãe. Passa numa loja de chocolate, compra um chocolate, leva para a mãe. Vai, pega a mãe, leva para um restaurante. Tudo comércio, tudo balela, tudo mentira. Porque o verdadeiro amor é entrega. A sua mãe não precisa estar num restaurante para ser feliz. Ela precisa de um filho que a ame. Ela precisa de um filho que a respeite. Ela precisa de um filho ou de uma filha que dê valor ao que ela ensinou. Que hoje sejam gente, sejam homens, sejam mulheres de verdade. É isso que a sua mãe precisa. Ela não precisa de um presente, de uma data. Ela precisa ter orgulho do filho. Meu filho se formou, meu filho é isso, meu filho é aquilo, minha filha é isso, minha filha é aquilo. São essas alegrias que as mães procuram. Não é presente, como muitos pensam. Então você que é filho, dê valor à sua mãe. Dê valor, você que a tem viva. Você, mãe, ensina o teu filho, a tua filha, a ser homem e a ser mulher. Não bajula, não. Ensina o que é ter caráter, a verdade. Não facilita, não. Ensina, porque na sua falta eles vão aprender a ser homem e serem mulheres de verdade. Repito, muitos casamentos hoje fracassados que a gente vê, muitas das vezes a culpa está na mãe. Que a filha, quando briga com o marido, corre para os braços da mãe e a mãe recebe: não, filha, se não deu certo, pega as tuas coisas, vem para cá, fica aqui comigo, deixa esse homem para lá. Tamanha hipocrisia. Ela tem que enfrentar os problemas, ela casou para isso. Não foi ela que fez a escolha? Então ela tem que enfrentar. Ensina a tua filha a enfrentar. Ensina ela a ser mulher. Ensina ele a ser homem. Porque essa juventude de hoje, me desculpe, é uma porcaria. Na sua maioria, o que nós temos aí são pessoas que não têm nada com a vida. E o culpado, muitas das vezes, nem todas, presta atenção no que eu estou falando, para depois você não me acusar de que eu disse que os pais são culpados. Mas a maioria dos pais favorece. Porque trata os filhos como um bibelô, como a marionetezinha, como aquele objeto que ninguém pode tocar. Quando, na verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, para você pensar. Eu vou orar pelas mães. As mães que se encontram aí, se colocam de pé, por favor. Deixa eu fazer uma oração por você. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Por que tem filhos que partem cedo? Por que nós vemos muitos jovens morrerem novos? Porque não honra pai, não honra mãe, não querem saber de ouvir conselhos do pai e da mãe, não querem saber de nada, só querem saber da farra. E aí, muitos acabam perdendo a vida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, diz o Senhor que te dá. Então, se você quer ter anos de vida nessa terra, honra o teu pai, honra a tua mãe, faça tudo o que você puder por eles, para que quando eles partirem e você chegar diante do caixão, você venha sofrer pela dor da perda, sem dúvida nenhuma, você venha sentir saudade, sem dúvida nenhuma, mas a sua consciência nunca vai te matar. Nunca. Presta atenção nessas palavras. Talvez você que me assiste, você tenha consciência, até hoje, pesada, por você saber que você não foi um bom filho, uma boa filha. E tem gente que não consegue se perdoar. Então, antes que a sua consciência te mate, faça a sua parte. Honra o teu pai, honra a tua mãe, de verdade. Ame de verdade, para que Deus possa te abençoar de todo o seu coração. Vamos orar e vamos encerrar o culto desta manhã. Se coloquem de pé. Pai querido e Pai amado, eu oro neste momento por todas as mães. As mães que me assistem, as mães que se encontram no asilo, que se encontram perdidas nesse mundo afora. As mães que não souberam o que é o carinho de um filho. As mães que se encontram presas
se encontram encarceradas por um dia ter tentado ajudar o seu filho num crime e pagaram com a própria vida. Hoje sequer os filhos vão visitá-la e ainda a julgam. Senhor, eu quero te pedir por essas dádivas tão maravilhosas que o Senhor criou, que foi a mulher. Olha, meu Deus, foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que o Senhor fez. Foi a mulher, a mãe que se dispõe a cuidar do seu filho. O Senhor sabe do amor que as mães trazem no peito, o que elas serão capazes de fazer pelos filhos. Por isso a tua palavra diz, ainda que a sua mãe que te amamenta te abandona, eu jamais te abandonarei. É muito difícil uma mãe abandonar um filho, mas existe, meu Deus. Existe muitas que abandonam. Mas eu quero te pedir por todas as mães, no Brasil todo, no mundo todo, por todas essas guerreiras, mães solteiras, que fazem o papel de homem e de mulher, de pai e de mãe. Essas que deixam de comer, que deixam de vestir para poder fazer pelos seus filhos. E que muitas das vezes são pagas com a ingratidão, são pagas com palavrões, são pagas, meu Deus, pela rebeldia dos seus filhos. Conforte e console o coração de todas essas mães. Eu quero te pedir por aqueles que nesse momento choram, que se lembram da sua mãe que um dia esteve nessa terra, que lhe proporcionou tudo. Mães que foram verdadeiras heroínas, mas que partiram, Senhor, que o Senhor as levou. A saudade é muito grande. As lágrimas que tomam conta dessas pessoas são lágrimas do fundo da alma de um filho, de uma filha, que hoje gostariam de ter a mãe ao seu lado. Essa mãe que ensinou a vida, que ensinou ela a ser mulher, que ensinou ele a ser homem. Esta mãe que deu tudo o que pôde para ver o seu filho formado, que tivesse um caráter. Eu oro por esta que chora. Consola este filho, esta filha, esta pessoa, meu Deus, que sente a falta da sua mãe, do seu pai, que sente a falta de alguém que ela considera como mãe, como padrasto, como pai. Meu Deus, eu te peço que o teu amor venha consolar a cada uma dessas pessoas. Dê saúde a todas as mães, aquelas que hoje querem engravidar e não conseguem. Oh, meu Deus, se for a tua vontade, venha tocar no útero desta mulher e venha fazer o maior dos milagres. Eu oro por aquelas que se encontram no asilo, abandonadas pelo filho, pela filha, que tanto ela fez. Que teu amor, como diz a tua palavra, venha estar sobre a vida delas, meu Pai. Porque o filho ou a filha pode ter abandonado essa mãe, esse pai, mas o Senhor não abandona. Que a justiça seja feita e que o Senhor faça justiça na vida dessa injustiçada, mas que o teu amor esteja sobre eles. Eu abençoo a todas as mães, a todos os filhos, a todas as filhas, a toda essa família, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre a vida de todos, pois eu as entrego nas tuas mãos. E eu te peço que o Senhor abra as portas para esta mãe, dona de casa, desempregada, que o Senhor a ajude, que o Senhor, meu Pai, console e conforte o coração de todas que sofrem por um filho, ou que talvez perdeu um filho, uma filha. Abençoa esta mãe, que viu o seu filho partir deste mundo. Consola esses corações de todos e de todas, e que teu amor esteja dentro de cada uma delas. É o que nós te pedimos. Obrigado por esta mensagem, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esse culto no lar, por mais esse maravilhoso ensinamento que o Senhor nos deu. Nós queremos suportar o processo para que nós possamos, como Jó, ter aquilo que o Senhor tem programado, projetado, determinado para cada uma das nossas vidas. Não que mereçamos, mas porque a tua palavra nos dá certeza de que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Cuida da vida de cada um deles,
que possamos estar no caminho da salvação e um dia estarmos eternamente contigo, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa esta semana, que seja uma semana produtiva. Abençoa a este povo que de fato e de verdade vai iniciar uma nova semana na luta pelo seu pão de cada dia. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida de todas essas pessoas. Frustre todos os planos de Satanás. Que tudo aquilo que estava projetado para destruir esta pessoa, para impedir esta pessoa de ser feliz, seja desfeito. E que haja nessa casa paz, alegria e a felicidade. Todos estão nas tuas mãos. E eu te peço que todas as portas da saúde, da prosperidade, da alegria, da união, da força, da esperança, dos sonhos estejam abertas. E que o Senhor conduza os passos de cada um para a vitória, pois assim o Senhor deseja e assim nós queremos que aconteça. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Muito obrigado. Nós te agradecemos de todo o coração. Abençoa este domingo, que seja um domingo produtivo. Abençoa todo o teu povo e toda a tua igreja. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em um nome do Senhor Jesus, e que todos que creem digam que assim seja e graças a Deus. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães. Deus abençoe a todas vocês, que vocês sejam muito mais do que abençoadas em nome de Jesus. Terça e quinta-feira estaremos orando e jejuando em favor de todos. Fiquem todos na paz. Um excelente, abençoado domingo para todos em família e até a próxima com mais um culto no lar, se assim Deus permitir. Tchau, Deus abençoe, com licença.